Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de quarta-feira, mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, estamos aqui para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos iniciar mais uma nova série, 30 dias de estudo para empreendedores com o livro do Gênesis, o livro do Êxodo. Nós finalizamos antes de ontem o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Hoje nós vamos começar a retirar do livro do Êxodo as principais citações para serem aplicadas no empreendedorismo, na gestão, nas lideranças, e nós vamos seguir depois do Êxodo, vamos seguindo com os próximos, vamos mergulhar dentro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Para hoje, Êxodo capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Êxodo capítulo 3, versículos do 10 ao 12. Santo e abençoado dia, seu Vicente, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor, seu dia, sua família, seu trabalho, planos e projetos. Êxodo 3, 10, 12 diz assim: Vai, eu te envio ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é o envio que Deus faz a Moisés, aquele que foi retirado das águas, que Deus escolheu para libertar o seu povo, eleito e escolhido, que estava como escravo no Egito. Eu te envio, ou seja, existe um envio forte aqui para uma missão, para concretizar algo. No empreendedorismo, é importante nós entendermos que todo empreendedor é chamado a resolver problemas maiores do que ele mesmo. Meus irmãos, quando Deus nos entrega uma missão, Deus nos entrega algo que é maior do que nós mesmos. Que nós, olhando com os nossos olhos humanos, não, eu não vou porque eu não sou capaz de cumprir. Mas que Deus vai à frente, é Ele que dá a força, é Ele que dá o direcionamento, é Ele que dá a sabedoria. Foi Ele que endureceu o coração do faraó também. Então, Deus entrega a nós, quando Ele nos envia em uma missão, algo que é maior do que nós mesmos. Empreender é algo que é maior do que nós mesmos. E é uma missão também. Através do teu empreendimento, pessoas estão ligadas, pessoas trabalham e elas também vão receber a graça de libertar o povo que está aprisionado. Assim como Moisés, você precisa enxergar seu negócio como uma missão. Não, aqui é o meu negócio, é o meu isso, é o meu isso. Não, aqui é uma missão que Deus me confiou neste mundo. Veja só, quando a gente fala para realidades de vocação, tem a vocação missionária, tem a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação da família, vocação matrimonial. Então, é um chamado de Deus para fazer algo específico. O teu empreendimento também é algo específico e é uma missão que Deus colocou em tuas mãos. Não apenas vender, seja um produto, seja um serviço, mas, veja só, transformar vidas.
No teu empreendimento, o teu empreendimento, ele precisa existir na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. É importante a gente ter essa clareza, esse conhecimento, porque a gente vai pensar, não, é só uma vida religiosa, uma vida de oração que vai transformar a minha vida, que vai transformar as pessoas. Lógico que é a base de tudo, a espiritualidade. Porém, eu preciso encarar, é por isso, veja só, eu sou uma missionária da comunidade Missão Resgate. Atualmente eu sou estudante de ciências contábeis, mas eu preciso enxergar a minha faculdade como uma missão. É uma missão que Deus está me confiando. Ele tem algo a realizar através disso. Ele deu toda a inspiração, ele direcionou, ele organizou, ele vai, nas dificuldades vão chegando, ele vai impulsionando para que seja solucionado. Liderança nasce de propósito e coragem. Então, o empreendedor, a sua missão, o seu negócio é transformar vidas. Então, ele vai ter que liderar. E a liderança nasce de propósito e de coragem. Ah, mas Deus está colocando isso no meu coração, mas eu nem sou líder, eu não me vejo como líder, mas Deus está colocando. Deus tem um propósito. E Ele vai te dar a coragem para que esse propósito, ele aconteça verdadeiramente, ele seja cumprido. Santo e abençoado dia, seu Vicente, seja bem-vindo. Então, hoje Deus nos dá essa clareza de que o nosso empreendimento é uma missão e que tem um propósito específico. Então, diante desse chamado de Deus, desse envio de Deus, qual a dica prática para nós nesse dia? Escreva hoje uma frase. Qual é o propósito maior do seu negócio além do lucro? Então, você conhece o seu empreendimento, você conhece o seu negócio e, lógico, precisa lucrar. Até a gente reza o texto do empreendedor buscando a prosperidade também. Em Deus, a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Mas, além do lucro, qual é o propósito maior do seu negócio? Escreva em uma frase qual é o propósito maior do seu negócio além do lucro. E que essa frase ela fique sempre visível para que todos os dias ao olhar para ela você entenda: Deus me deu uma missão. Deus me deu um propósito específico através do meu empreendimento. E vamos pegar a nossa arma de batalha, porque batalhas espirituais vencemos com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Acolhendo nosso irmão Jefferson, combatente, missionário da comunidade Missão Resgate. Santo dia, Jefferson. Deus abençoe o Senhor, a sua família, os seus trabalhos, seus projetos nesse dia de hoje. No segundo mistério, nós vamos rezar. Convido você a rezar pela vida dos seus clientes, fornecedores, colaboradores, líderes, gestores, sócios, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, reze agora colocando diante de Deus, pedindo por sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim
um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração final, a oração do empreendedor. Convido você nesse momento a parar o que você está fazendo para que possamos juntos interceder pelo teu empreendimento, pelo teu negócio. Se você deseja, pode colocar o nome da tua empresa, pode colocar diante de Deus agora o teu projeto, as tuas ações, os teus planos. Coloca diante de Deus os teus sonhos, coloca diante de Deus todos aqueles que trabalham contigo, seja familiares, seja aqueles que somam contigo como colaboradores, que o Senhor nesse momento acolha cada entrega que está sendo feita. Ele que é o dono de todas as coisas, ele que é o nosso principal sócio, o primeiro e o principal sócio. Ele que derrama a sabedoria e nos direciona diante da missão que ele nos confia. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, colocando aqui Firi Automecânica, Crescer, Prosperar Muito, MJ Moda Íntima e Praia, Automecânica São Paulo e Salles Modas, Resgate Store Limitada, loja oficial da Nação Combatente, Aurum BPO Financeiro, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua luz, a Tua força, o Teu amor, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza que o Senhor direciona com sabedoria na missão que Ele nos confia, encerramos o texto do empreendedor nesta quarta-feira, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Peço a você, agradeço a você que reza conosco, vivencia este momento da graça de Deus em sua vida. Deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam avançar, crescer, mergulhando, buscando a sabedoria em Deus. Que o Senhor nos direcione. Encerramos amanhã às 6h30 da manhã, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente rezando o texto do
empreendedor no meu Facebook, aqui através do meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Tenham todos um ótimo dia, dias de conquistas, de vitórias, de sonhos realizados, de projetos concretizados, de planejamentos executados e vamos avançar em nossos problemas, muitos problemas resolvidos. Avançar é decisão. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã com a graça de Deus. Tchau, povo de Deus!